Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais uma aula de conformação mecânica e tratamentos térmicos. Eu sou o Renato, eu sou professor da área mecânica do Instituto Federal de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, campus de Hortolândia, tá? Então, se você está chegando agora aqui no canal e que você gosta desses conteúdos relacionados à área mecânica, né? Eu faço um convite aí para você se inscrever no canal e acompanhar as postagens minha e de outros docentes sobre diversos temas aí correlacionados à área mecânica, tá bom? Aqui nesse curso, né, nós já tratamos da parte de conformação mecânica e estamos aí nesse segundo momento tratando sobre tratamentos térmicos, tá? Então falamos sobre tratamentos térmicos é, superficiais nas aulas anteriores, termoquímicos, e na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco sobre técnicas de metalografia, tá? Então, por exemplo, né, fiz um tratamento térmico num aço. Como é que eu consigo verificar se esse tratamento térmico ele foi eficiente, né? Se o Bebetal tem essas novas propriedades, né, a partir desse tratamento térmico, tá? Então, um modo de fazer isso é para uma técnica de visualização, uma técnica metalográfica, na qual eu vou analisar como está aí esses grãos, né, desse meu material, tá? Então é importante a técnica metalográfica, então todas as empresas aí que trabalham com caracterização de material, que trabalham com tratamento térmico, né, tem que ter lá um laboratório para estudo, para análise, tá? Outro jeito que dá para fazer é via ensaios mecânicos, via dureza, via ensaio de tração, eu também consigo verificar se esse tratamento térmico foi ou não eficiente, dependendo das propriedades que alcançou, tá bom? Mas aqui, nessa aula especificamente, a gente vai falar sobre técnicas metalográficas. Bom, então é importante a gente entender que esse estudo da metalurgia, né, ele vai ter aí uma concentração em três pontos principais. Primeiro, os parâmetros que estão envolvidos no processo de fabricação, a estrutura metalúrgica obtida e o conjunto de propriedades resultantes. Então isso é um jogo casado, né? Então, à medida que eu tenho um processamento num aço, eu induzo um comportamento mecânico. Vou dar um exemplo, né? Fiz uma conformação em um eixo qualquer a frio nesse processo. A conformação a frio a gente sabe que leva a um encruamento, que vai aumentar a resistência mecânica, que vai diminuir a ductibilidade. Então veja, um processo que conduziu a um comportamento mecânico, né? Então, obviamente que se o desejo, né, para esse produto, para essa peça, é que fique encruada, é que tenha um comportamento anisotrópico, beleza, né? Então a gente mantém essas características. Mas se não for esse, a gente tem que partir aí para um novo tratamento térmico, para um novo processamento, para que a gente consiga alcançar as propriedades desejadas para esse material, tá bom? Então é importante a gente saber que há uma correlação entre o processamento, há uma correlação entre as propriedades mecânicas e há uma correlação entre aí essas características dos grãos, tá? Essa microestrutura ou essa macroestrutura desse material, tá bom? Então a gente tem a composição química da liga, o processo de fabricação, a velocidade de aquecimento e resfriamento. Esses são os principais, né, parâmetros. Então, por exemplo, o aço, né? A gente já sabe, quanto mais carbono, mais duro, mais resistente ele está, ou menos dúctil ele está, né? O processo de fabricação também, se é um processo de fabricação que vai induzir muita tensão interna, se é um processo a frio, se é um processo a quente, tá? Se esse resfriamento que essa peça está sofrendo nesse processo metalúrgico é um resfriamento lento, que induz a eu ter grãos mais grosseiros, é um processo mais dinâmico, que induz ter grãos mais refinados, então tudo isso, né, vai envolver variações na microestrutura de ordens de grãos maiores ou grãos menores, né, ou mais sujeito a defeitos, né, por exemplo, e induz uma resistência mecânica, tá bom? Aqui mesmo no canal a gente estuda sobre isso, né, em tratamentos térmicos, a gente fala bastante disso, né, da influência do resfriamento, da composição química e também do processamento do material nas propriedades, tá? Bom, então aqui a gente vai falar também, mas mais dando um foco, né, mudando um pouco aqui, direcionando o enfoque para como fazer esse ensaio metalográfico, para como que eu consigo verificar essa microestrutura, tá bom? Então as técnicas metalográficas, elas constituem de uma série de procedimentos utilizados para estudar a estrutura dos metais e ligas.
Então, o que consiste, de maneira geral, a metalografia? Consiste em toda uma técnica normalizada de preparação de um corpo de prova para que eu possa analisar a microestrutura interna ou a macroestrutura desse meu material via a uma análise, a um estudo, né, de micrografia, por exemplo, desse comportamento desses grãos, das características geométricas desses grãos, tá bom? Uh, Bom, então existem aí basicamente 3 níveis de estudo, né, pensando aí na análise desses grãos, desse comportamento do material, tá? Existe um estudo mais macro, na qual eu vou verificar a macroestrutura, normalmente associada a macroestruturas de fundição, estruturas mais grosseiras, né? Então são estruturas prévias de processos iniciais, como por exemplo fundição. Então esse tipo de processo de fundição, por exemplo, em areia, vai induzir a formação de uma macroestrutura. A macroestrutura, em tese, é aquilo que eu consigo verificar ao olho nu ou com aumentos muito pequenos, tá? Temos também aí a microestrutura, que já estou trabalhando com um nível aí de aumento maior, né? Então estou olhando mais para dentro, pensando assim, né? Estou olhando mais para dentro desse material, né? Então estou aproximando, dando um zoom, né, nessas características internas do meu material, tá? Isso seria a nossa microestrutura. E aí a gente vai ver aqui também essa ideia dos grãos, né, do tamanho do grão, da geometria desse grão, de segregação, de impurezas, tal, tá? E aí um nível mais moderno, a gente parar para pensar aqui, que é a análise da estrutura cristalina, que é feita com equipamentos muito específicos, né, que tem poucos lugares no Brasil, então são microeletrônicos, microscópios eletrônicos de varredura ou de transmissão, que tem um aumento bastante grande, uma resolução também, uma resolução grande, para que eu consiga entrar ainda mais profundamente no material e conseguir analisar uma estrutura cristalina lá desse meu metal, dessa minha cerâmica, tá? Aqui a gente vai se limitar a pensar em macro e microestrutura. Em um momento oportuno a gente pode pensar aqui nessa preparação metalográfica para análise em microscópios eletrônicos de varredura ou transmissão, para conseguir ainda ter um aumento aí de 100 mil vezes, tá? 200 mil vezes olhando para o material, tá bom? A gente vai se limitar aqui a pensar em microestrutura, na qual tem um aumento aí da ordem de 1000 vezes, 2000 vezes no máximo, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou me limitar aqui, eu vou limitar o nosso estudo nessa aula em pensar em micro e macroestrutura, tá? Bom, então as técnicas metalográficas convencionais vão utilizar a lupa e um microscópio óptico metalográfico. Uma lupa normalmente associado às macrografias, né, ou ao olho nu, e o microscópio óptico associado aí à análise microestrutural desse meu material, tá bom? As técnicas mais modernas aí vão utilizar de microscópios eletrônicos de varredura, de transmissão, posso também utilizar microsonda eletrônica, de fratrometria de raio-x, né, para ver aí esse arranjo dos átomos, essas fases presentes, tá? E posso utilizar também outros instrumentos. Uh, é, aqui em Campinas, eu estou perto de Campinas, a gente tem um laboratório de luz síncrotron que faz essas análises mais modernas, mais específicas do material e é público. Então, se porventura você está em uma instituição estudando, fazendo mestrado, fazendo graduação e tiver alguma análise muito específica para fazer, você pode submeter o seu projeto aqui para Campinas, no laboratório de luz síncrotron, para fazer essa análise, tá bom? E eles têm aí diversos equipamentos, diversas técnicas para fazer esse estudo, tá? Por que eu falo que é uma técnica, que são técnicas modernas, né? Que é aí a partir dos anos 2000 que essas técnicas ganharam mais corpo, foram ganhando mais espaço, mais locais de estudo, principalmente aqui no Brasil, tá? Então temos aí 20, não 20, 20, 25 anos com essas técnicas mais modernas de estudo, de análise desse comportamento microestrutural, aqui nesse caso, nesse comportamento atômico desse material, tá bom? No estudo desse arranjo cristalino, do arranjo desses átomos, tá? Bom, então a gente vai falar agora sobre macrografia, tá? Então, como eu tinha dito, a macrografia ela é uma análise feita a olho nu ou com uma lupa, normalmente de estruturas brutas de fundição, tá?
e vai consistir basicamente de eu preparar uma amostra. Então, existem vários meios para isso, a gente pode pensar aqui, né? Vou preparar uma amostra via corte, via lixamento, né? Via um polimento, se for necessário, via um ataque químico com reagente, com ácido, tá? E uma análise para a interpretação desses dados. É isso que consiste a macrografia, a micrografia também, de certa forma, muito parecida com isso. Cada etapa dessa tem uma particularidade que a gente vai estudar aqui, tá? Então, só lendo aqui o que está escrito para vocês, a macrografia consiste na preparação de uma superfície plana através de um lixamento sucessivo da amostra e o ataque dessa superfície para um reativo adequado, um reativo químico. E também, obviamente, na interpretação desses dados, desses resultados, na obtenção desses documentos que reproduzem os resultados dos exames, tá? Então a gente vai fazer toda uma técnica de preparação, vamos analisar essa estrutura que apareceu, né, dessa preparação macrográfica e analisar esses resultados obtidos com uma carta de controle, com um estudo, né? Então a empresa já tem toda uma análise, né, do que é esperado para esse material, qual é a macrografia esperada para esse material, né? E aí a gente faz uma análise comparando com o que a gente obteve ali daquele ensaio com o que é esperado por meio aí da interpretação desses resultados, né, via uma carta de controle, tá? Bom, a macrografia então, basicamente o exame da superfície, tá, é atacada, é feito a olho nu, tá? Então a gente faz um ataque na superfície com um reagente químico. E a ideia aqui da macrografia é utilizar apenas aí a visualização, né, a olho nu, e interpretação desse resultado obtido, tá bom? Algumas vezes a gente pode utilizar uma lupa, e aí alguns livros falam de lupa até 50 vezes, outros livros falam que macrografia até 10 vezes, tá? Eu coloquei aqui 50 vezes, mas se parar para pensar 50 vezes, já seria aí uma micrografia, já que eu estou aumentando, tem um aumento considerado, tá? E os microscópios, de maneira geral, começam aí com um aumento de 50 vezes. Bom, independente disso, né? Então a macrografia, a gente vai analisar uma estrutura grosseira, né? Uma estrutura que eu consigo verificar a olho nu, tá? Bom, essa técnica macrográfica, ela consiste basicamente aí, em 6 etapas, tá? Que seriam o quê? Primeiro, o corte dessa peça. E aí e é importante pensar em algumas possibilidades. Eu posso cortar um pedaço dessa peça e analisar, né, a peça inteira, né? Ou posso cortar uma fração dessa peça e entrar com uma técnica de embutimento que a gente vai ver aqui, tá? A parte, né, o segundo momento, eu vou fazer um lixamento dessa superfície porque eu tenho um objetivo muito claro na macrografia, na micrografia ou na preparação aí para análise atômica de estrutura cristalina, que é ter uma superfície mais plana possível, tá? Ou seja, deixar esse material mais polido possível, tá? Para macrografia não tenho tanta necessidade de ter uma superfície extremamente polida, tá? Mas para micro e também aí para ver níveis estruturais, né, para ver arranjos cristalinos, há sim essa necessidade de ter aí uma superfície mais polida. Bom, a etapa 3 ou a etapa C, eu vou fazer um ataque da superfície, tá? Pensando aqui que eu estou trabalhando com macro. Depois, o exame de interpretação e a elaboração do relatório, do documento desse estudo, tá? Essas seriam as etapas, a gente vai ver aqui essas etapas, tá? Então, a primeira etapa, corte. Existem alguns meios para cortar essa amostra, tá? A gente pode usar aqui, desse lado, nós temos um técnico, né? Cortando aí com uma serra-fita, tá bom? Então, aqui ele está serrando essa pecinha, tá? É claro que essa peça dele aqui é relativamente grande, então ele teria que cortar no meio, arrancar um pedaço aqui desse eixo, né, para fazer a análise, tá? Se porventura tiver necessidade, então eu parto para uma máquina de um corte um pouquinho mais qualificado, um pouquinho mais controlado, que é por essa máquina aqui que a gente chama de cortadora metalográfica, muita gente chama de cut-off. Aqui eu tenho um controle melhor, aqui é com disco abrasivo, aqui com uma serra de aço temperado, né, dentada, e aqui com disco abrasivo, normalmente óxido de silício, de alguma
de algum material cerâmico, tá bom? Realizamos o corte, né, dessa peça, tá? O corte, o maior cuidado que tem que se ter com essa etapa do corte, né, além de escolher, e a gente vai ver aqui daqui a pouco, se é um corte transversal ou longitudinal, é com relação ao aquecimento da superfície cortada, né? Então, a ideia é que eu tenha sempre um meio lubrificante para facilitar o corte e para reduzir a temperatura da superfície, tá? Eu não posso cortar, na maioria das vezes, cortar essa peça a seco, né? Porque eu tenho um problema de vida útil dessa serra, desse disco abrasível, mas tenho também a questão aí de eu posso camuflar um pouco o que eu estou querendo ver, né? Porque eu posso ter um aquecimento superficial e esse aquecimento superficial ele dá um resultado aí errado, né? Sobre a superfície, sobre a análise que eu estou fazendo, sobre a micro ou macroestrutura que eu estou fazendo, tá? Bom, então, importante a gente saber que eu posso escolher aí esse corte no sentido transversal e no sentido longitudinal. Eu costumo dizer o seguinte, né, para guardar aí qual seria esse sentido. Só se pensar o seguinte, né, na sala de aula eu brinco assim, né, tem um pedaço de pão lá, se você vai cortar esse pão em pedaços lá para fazer uma torrada, você está fazendo um corte transversal, tá? Se você está pensando que você vai cortar longitudinalmente todo esse pão, né, você está cortando aí longitudinal, tá? Cada um desses dois tipos de corte permite que você analise uma coisa ou outra, tá? É isso que a gente vai ver agora. Então, posso utilizar de cortes transversais, né? Ou de um corte longitudinal. Vamos ver o que acontece, então, o que eu estou estudando ou estou querendo verificar com um corte transversal, tá? Então, a primeira coisa, a natureza desse material, se é um aço, se é um ferro fundido, pode ser verificado. Se essa seção é homogênea ou não, né? Ou seja, se esses grãos estão distribuídos de maneira homogênea, tem uma certa similaridade na geometria ou não, né? A intensidade de segregação, então, segregação na fundição é inerente, né? Assim, há uma rejeição desses elementos de liga, de impurezas para o meio líquido, né? Normalmente a região mais central ali, ou perto de massalotes, que são as regiões que solidificam ao final, tá? Então eu também consigo verificar isso. A posição e forma de dimensões de bolhas, então a gente sabe que fundição de uma maneira geral, são processos que têm a porosidade, têm algumas vezes bolhas nesse material, e eu consigo, por meio dessa técnica de metalográfica de macrografia, verificar como está esse tamanho desses poros, dessas bolhas, se essas bolhas colapsaram, né, juntaram com outras, e se isso é um defeito mais grave ou não, tá? Importantíssimo também para o estudo da fundição, né? Para o estudo aí dessa peça proveniente de processos de fundição, tá? Posição, forma e dimensões de bolha, forma e dimensões de dendrita. Aqui cabe um parênteses, né? As dendritas, algumas vezes, né? Não dá para serem verificadas com um ensaio de macrografia, na grande maioria das vezes, né? São mais porque elas são menores ali, é mais delicado o processo para sua verificação, né? Eu teria que partir para outra técnica, uma técnica micrográfica com maior critério para conseguir verificar. De qualquer forma, o corte transversal permite que eu consiga fazer a análise, né, da forma e também das dimensões das dendritas, tá? Mas é mais comum esse estudo, né, essa análise das dendritas em estudos de micrografia, tá bom? A existência de restos de vazios de contração, se porventura tiver. Também é interessante para verificação de profundidade de têmpera superficial, camada cementada temperada, também podem ser verificados via corte transversal, tá? E o corte longitudinal, ele é preferível quando a gente tem a intenção de verificar se a peça é fundida, forjada ou laminada, tá? Então, olha que interessante, né? Cada um desses processos vai induzir uma microestrutura diferente na peça. As peças forjadas ou laminadas que passaram por processo de conformação têm os grãos muito pequenos, muito refinados, tá? Na qual eu não tenho condições de verificar mais intimamente num ensaio de macrografia. Mas de qualquer forma, né, eu conseguiria saber
pensando aí nessa direção, nesse direcionamento desses grãos, se a peça é fundida, forjada ou laminada, tá? Se a peça foi estampada ou torneada, também é possível verificar. Solda de barras, extensões de tratamentos térmicos superficiais, né? Até qual foi a profundidade dessa extensão desse tratamento térmico, tá? Bom, é interessante aqui a gente pensar, né, que talvez a melhor condição, se é longitudinal ou transversal, fosse a gente analisar as duas condições, né? O corte transversal e o longitudinal. Eu particularmente acho transversal. Eu consigo caracterizar uma quantidade maior de coisas, né, de detalhes dessa microestrutura, mas o longitudinal também tem aí as suas funções, né, a sua qualidade, tá? Então, se eu quero ter uma análise mais ampla desse macrografia ou de micrografia desse material, talvez fosse interessante a gente utilizar tanto longitudinal como transversal, tá? E aí eu consigo ter essas duas frentes, essas duas possibilidades de estudo, tá? Bom, com relação ao corte, né, para uma solda, algumas características a gente consegue observar, que são porosidades, bolhas, incrustações, granulação grosseira, número de passos de soldagem, profundidade de penetração dos cordões, extensão da zona termicamente afetada. Então, olha quanta coisa que a gente consegue verificar numa solda, tá? Isso aqui é um corte transversal, tá? Aqui está a nossa chapa e aqui eu fiz um cordão de solda ao centro, né? E daí quando eu faço um ensaio de uma análise de macrografia, eu consigo verificar qual a extensão da zona termicamente afetada, que é essa região aqui, ó. Tá? Essa região. Tá? Eu não consigo ver como estão os grãos na ZAC, né? Eu teria que partir para uma micro, mas eu consigo saber qual é a profundidade dela, tá? A gente poderia comentar mais sobre ZAC aqui, mas de certa forma, né, ZACs maiores tendem a ter aí uma variação desse comportamento mecânico mais uniforme. Em tese, pelo menos em tese, seria mais desejado ZACs maiores para ter aí uma variação menor desse comportamento dessa microestrutura ao longo dessa seção transversal. Bom, independente disso, esse ensaio de macrografia em corte transversal permite que eu consiga verificar essa extensão, tá? Outra possibilidade é a gente verificar quantos passes foram dados. Então isso aqui é uma fronteira de passe, né? Estão vendo? Uma fronteira de passe, uma fronteira de passe, tá? Então daria para fazer uma contagem aqui de quantos passes foram dados, né? Também é importante. A estrutura da zona fundida do cordão de solda, dessa estrutura principal, né? Os grãos colunares, tá? Então, de crescimento epitaxial aqui, né? Então, tudo isso dá para ser verificado aqui no ensaio de macrografia de um corte transversal, tá? Bom, outra coisa importante, após o corte a gente tem dois caminhos. Se a peça for relativamente grande, a ponto de eu conseguir manuseá-la sem maiores dificuldades, ou seja, não é muito grande ao ponto de eu ter dificuldade de pegar, mas também não é tão pequena que eu também tenha um certo desconforto a manusear, né? A gente pode partir, se a peça for do tamanho ok, né, um tamanho que eu consigo manusear, beleza, eu parto direto para um lixamento. Se a peça não tem um tamanho adequado, eu tenho que arrancar uma fração dessa peça, desse pré-corte ou da peça propriamente dito, e partir para um embutimento, tá? O que eu vou fazer no embutimento? Eu vou, a face que eu quero analisar, eu vou deitar para baixo aqui nessa máquina, nessa embutidora metalográfica, vou baixar aqui o pistão, vou jogar por cima um termoplástico, normalmente o baquelite, vou colocar aqui o contrapistão, né, fazer o fechamento, vou colocar pressão e temperatura, tá? Ao final disso, uns 10, 12 minutos, dependendo aí da configuração, eu vou sair com a minha pecinha de metal embutida num baquelite, né? Esse termoplástico, para quem aí não é da área ter uma ideia, é o mesmo material aí da grande maioria das panelas que usam para fazer cabo, tá? Então, que é um termoplástico. Essa baquelite com temperaturas da ordem aí próxima de 150, 200 graus e pressão, né?
ela se molda, ela abraça a peça, né? Então ela vai segurar a peça para que a gente possa lixar, polir esse material com um certo conforto, tá? Essa é a vantagem que a gente tem. A gente chama isso de embutimento a quente, porque é feito numa máquina que vai esquentar, né? Para que tenha a cura, né? O endurecimento desse termoplástico, tá? Outra possibilidade é por meio de embutimento a frio. Daí eu vou misturar uma resina polimérica com um catalisador, né? Que vai liberar uma reação exotérmica que vai fazer esse negócio endurecer, tá? Vai ficar duro. O mesmo princípio, a diferença é que eu uso normalmente uns moldes de borracha, né? Coloco a face que eu quero no molde, faço essa mistura de resina com um catalisador e verto por cima nesse molde, tá? Vai endurecer e vai formar algo que está aqui, tá vendo? Isso daqui é a resina que endureceu, aqui está a pecinha que eu quero estudar, né? Que eu quero fazer análise, tá? Bom, então após o corte e o lixamento, né? Após o corte, a gente tem que entrar com o lixamento dessa superfície, tá? Existem dois processos de lixamento, manual, né? O úmido ou a seco e ainda a forma automática, tá? Então, um lixamento que eu posso fazer manualmente em meio úmido ou meio seco e um lixamento feito em máquinas por meio automático, tá? Bom, as técnicas mais comuns da gente verificar em laboratórios de metalografia, em empresas ou mesmo em universidades, institutos de pesquisas, são as técnicas a úmido, né? Utilizando água aí como meio de refrigeração, aí como meio lubrificante desse lixamento, tá? Uh, existe, existe toda uma técnica de lixamento, né, que consiste no seguinte: a gente vai utilizar lixas de granulometria mais grosseira, lixa 100 ou lixa 200 para começar, 200, 220, e aí a gente vai aumentando, né, essa numeração das lixas, ou seja, estou diminuindo o espaçamento entre essas granulometrias da lixa, então o meu lixamento está ficando cada vez mais refinado, tá? Então eu parto de lixas mais grosseiras 100 até lixas mais finas da ordem de 1200, 1300, tá bom? Então começando com a lixa 100, tá? A superfície que eu cortei tá toda irregular, né? Então não importa muito o corte, né? Em serras costuma ter um corte piorado, em discos abrasivos, em cortadora metalográfica tem um corte melhor, mas de qualquer forma essa superfície era toda irregular, né? Então o meu objetivo aqui é igualar essa superfície, fazer que tudo fique mais ou menos num plano único, né? Pelo menos visualmente num plano único, tá? Então eu venho, monto essa lixa numa lixadeira, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, acabei não colocando. Aqui, ó. Monto numa lixadeira, tá? Essas lixas. Pego a minha amostra, tá? Já embutido, faço normalmente uma lavagem nela com água, às vezes muita gente pega lá um pouquinho de detergente e lava, né? Bom, e aí eu começo a técnica, e aí eu começo a fazer propriamente dito o lixamento. Então venho, lixo, lixa 100. Depois, pessoal, tira essa lixa, pega uma lixa 220 limpa. Normalmente essas lixas não estão limpas, elas estão armazenadas no meio d'água lá, tal. A gente tem que jogar uma água corrente, limpas, tá? E aí eu dou um tombo, um giro de 90 graus aqui na minha pecinha, né? Então imagine o seguinte, você fez o seu sentido de lixamento todo aqui. Então na hora que você olha para sua amostra, você vê, né, por onde que deslizou esses grãos abrasivos, por onde foi o seu lixamento. Depois que você vai fazer, vai dar um giro de 90 graus, então você vai refazer outras trilhas, né, outro lixamento na sua pecinha, tá? Então é sempre importante eu dar um giro de 90 graus nessa minha peça, tá? Por quê, professor? Porque vai facilitar essa técnica, né? A verificação se o lixamento foi ou não bem sucedido, tá? Se eu sempre mantenho na mesma direção, né, é difícil verificar se eu estou fazendo um lixamento novo ou se é a minha lixa antiga que tem esse caminho. Quando eu giro, né, eu tenho certeza que essa nova direção que está tomando, né, é um novo plano, é um novo lixamento, tá? Então, ah, até as normas, né, nos diz para esse giro ser feito em 90 graus para cada troca de lixa, tá bom?
Outra coisa importante, né, é a questão da pressão do lixamento, né? Então veja, normalmente feito com água corrente, então tem uma máquina que está ligada a uma torneira, né? E eu tenho um fluxo de água lá limpando a superfície dessa lixa, tá? Então eu estou lixando. Eu tenho que tomar cuidado para materiais muito dúcteis. Se eu forçar muito o lixamento, ele pode empastar. Então isso não é bom para o ensaio de macrografia ou mesmo de metalografia. Então, se eu aplicar muita força, o material muito dúctil, ele empasta em cima da superfície que estava lixada, tá? Então não é interessante. Então essa pressão também é importante. A velocidade normalmente é controlada com o próprio equipamento, normalmente tem 2 ou 3 velocidades no máximo, né? Na maioria das pessoas gostam de trabalhar com velocidades mais lentas por uma questão de controle, tá? Mas, enfim, seriam aí o que é possível de se controlar, né? Bom, então o cuidado no lixamento tem a ver aí com a escolha adequada do material de lixamento em relação à amostra, na verdade, o tipo de lixa, né, que eu estou utilizando. A superfície deve estar rigorosamente limpa, isenta de líquidos e grafos. Então, essa superfície da lixa tem que ser limpa, ser lavada. Riscos profundos que surgirem durante o lixamento devem ser eliminados com um novo lixamento. Então, estou fazendo lixamento, ficou um risco, eu tento eliminar no próximo lixamento. Se não eliminar, eu tenho que voltar para a lixa anterior, lavar essa lixa e refazer esse lixamento, tá bom? Metais diferentes não devem ser lixados com a utilização da mesma lixa. Então, se eu estou fazendo um lixamento de alumínio, não dá para utilizar esse mesmo material para fazer um lixamento de, sei lá, de um aço, tá? Então tem que evitar porque há uma contaminação superficial desse meu material, né? Se essa partícula abrasiva está lá, é mais dura, ele pode riscar a minha peça que eu estou lixando, ou se ela for mais mole, ela pode incrustar nessa minha superfície, tá bom? De qualquer forma, nenhum dos casos é interessante para o estudo, para a análise. Tá? Aqui o operador lixando, né? Essa daqui é a lixadeira. Tenho aqui então o motor ligado, né? Então aqui eu monto a minha lixa redonda, né? Tem um arco aqui que eu prendo ela, tá? E aí um fluxo de água para limpar esses pozinhos que estão saindo aqui, né? Desse lixamento, tá? Bom, a lixa nada mais é que uma folha com material abrasivo que tem aí a destinação de fazer aí um lixamento, arrancar partículas dessa superfície, tá? E quando a gente compra uma lixa, o que a gente está escolhendo, na verdade, é o tamanho da granulometria desses pozinhos abrasivos que estão impregnados nessa lixa, tá? Então, se eu pego uma lixa número 100, eu sei que esse pozinho que está impregnado na lixa, são pozinhos grosseiros, comparativamente, né? E se eu pego uma lixa 1200, eu sei que esses pozinhos são extremamente finos, tá? A gente tem então lixas de grão abrasivo de óxido de alumínio, posso utilizar lixas mais específicas de diamante, pó de diamante, né? Diamante sintético, obviamente, e de carbeto de boro, que é extremamente duro, né? Então eu posso utilizar óxido de alumínio, óxido de silício nessa lixa, né? Como um material aí abrasivo. E aí uns materiais mais nobres, como o pó de diamante ou carbeto de boro, tá? Completada a etapa de lixamento, né, a gente entra com um ataque químico, tá? O ataque químico é o seguinte. Então aqui já está a superfície lixada, no caso da macrografia, né? Esse cara, esse técnico, antes de fazer aqui o ataque químico, ele lavou essa superfície com água, detergente, lavou de novo, jogou álcool em cima dessa superfície e usou um soprador, um aquecedor térmico ali, um soprador de cabelo, um secador de cabelo, um soprador térmico para secar a superfície, tá? Então essa superfície já está limpa, já está lixada, e aí ele está continuando aqui, né, dando prosseguimento e também procedimento, né, na realização desse ataque químico, tá?
Existem algumas maneiras de fazer um ataque químico. Aqui ele está usando de um algodão. Esse algodão ele molhou num reagente químico adequado, tá? Umedeceu nesse reagente e está passando na superfície da amostra, tá? Outro jeito é pegar essa amostra e colocar a face dela, né, em contato com o reagente. Tá? Um potinho, né? E coloca essa superfície em contato com o reagente. Perceba que o operador está usando uma luva, porque esses reagentes normalmente são uma mistura de ácidos com água ou álcool, tá? Isso aqui tem que ser feito numa capela. Possivelmente aqui não dá para ver, mas aqui tem uma capela, né? Um exaustor para eliminação desses gases aqui, né, formados, que saíram aqui desse ataque químico, né, desses ácidos, tá? E aí depende de algumas coisas, né? Quanto tempo vai deixar aqui imerso, quanto tempo ele vai deixar, que ele vai ficar ali, né, passando algodão, então depende dos reagentes, depende do material, tá? Bom, o que esse reativo vai fazer? Ele vai corroer a superfície da amostra. Só que essa corrosão ocorre de forma não homogênea. Então, o que acontece com a revelação da microestrutura, da macroestrutura, é só uma revelação aqui de ataques preferenciais, né? Então, o reagente químico ele tem uma tendência a oxidar mais facilmente esses locais de mais alta energia, então contornos de grãos, segregações, inclusões, né? Então, essas regiões ele vai atacar, vai corroer primeiro do que as outras regiões, tá? Isso é importante para a gente entender o mecanismo por trás desse ataque, né? Então, o que o ataque vai fazer? O ataque ele vai corroer regiões de mais alta energia, tá? Claro que se eu deixar um tempo longo atacando, né, um tempo excessivo, vai corroer tudo, eu não vou ver nada, né? Não consigo verificar nada assim, vai deixar tudo oxidado, tá? Mas se eu tiver um controle do tempo, eu sei que ele vai reagir a essas regiões de grande importância para o meu estudo, né, que são as regiões de mais alta energia. E a gente falou aqui que segregações, inclusões, incrustações, fases, né, contorno de grão, tal, tá? Bom, e aí por fim, né, é importante ressaltar que na fase da interpretação dos resultados do exame, a gente tem que considerar a história da solda, se é que é uma solda, né, a história da composição química do metal base, do metal de adição, os procedimentos utilizados, resultados de outros exames realizados, né? Então tem que ver se é uma fundição em coquilha, se é uma fundição em moldes de areia, se essa solda, se esse cordão de solda, né, foi feito com pré-aquecimento, não foi. Então, enfim, uma série de critérios aí para a gente considerar, tá? A documentação do exame pode ser feita através de uma ou mais fotografias, que deverá aí haver uma escala para a variação das dimensões da solda, características e defeitos, né? Normalmente, essa documentação, documentação do exame, né, é feito por uma amostragem. A gente pega uma peça ali a cada, sei lá, 100, 500 peças, né? E aí essa superfície que já foi atacada, que já foi, na verdade, lixada, né, atacada, ela é feita comparativamente. Então eu vejo o tamanho aqui desses grãos, né, desse tamanho desses poros, desses defeitos, segregação, tá, e faço uma análise comparativa com um plano, uma carta de controle, né? Então eu vejo, por exemplo, o tamanho médio aqui desses poros é, sei lá, 0,5 milímetros, né? E aí eu verifico lá se isso é aceitável, não é? Então, por meio dessa carta de controle, né, dessa documentação, desse relatório, tá? Bom, os reativos para exames macrográficos, eu tenho o ácido clorídrico, que é uma mistura de ácido clorídrico com água, um ensaio normalmente utilizado a quente, tá? Feito a quente, em uma capela, e aí ele vai mostrar segregação, porosidade, trincas, tá? Isso para ácidos de uma maneira geral, tá? Tomar cuidado que para aços que estão sob forte tensão, né, venham lá de algum processo que sofreu tensionamento, encurramento ou soldagem, até mesmo soldagem, né, pode levar aí produzir uma trinca e tem que tomar cuidado com isso, tá? Outra possibilidade é uma mistura de ácido clorídrico, água e sulfúrico, né? Também aí tenho que usar uma capela, 2, 4 horas, ácidos para fazer macro em geral, né?
Vai mostrar segregação, trincas, zona temperada, pontos macios, estruturas de solda, tá? Então aí uma mistura de ácidos clorídrico, sulfúrico e água, tá? Aqui também, né, uma mistura de ácido nítrico em água, então uma mistura de ácido nítrico, 25 ml de nítrico com 75 ml de água, tá? Outra possibilidade aqui também é 0,5 a 1 ml de nítrico com 99,5, 99 de água. Faço uma imersão, mesmo que, então, o que ele vai revelar, né? Mesma coisa que o ácido clorídrico, tá? E para mostrar estruturas de solda. Os outros ácidos, né? O perfulato ou persulfato de amônia. Então, vou usar persulfato de amônia com água, tá? Ataque para aplicação. Vai revelar aí, estrutura de grãos de crescimento excessivo, grãos de recristalização de soldas, linhas de fluxo, né? O Kalin, que vai ter aí um tempo muito curto, né, de ataque, revela a estrutura dendrítica de aços, ferrita, né, então ele vai escolher se é ferrita, então eu não consigo revelar a ferrita, ou posso conseguir também revelar a austenita para aços austeníticos, né, aços inox austeníticos, ou para aços que têm austenita retida, tá? Bom, e aí, pessoal, eu deixei até aqui especificamente, né, o Nital. O Nital é um reagente muito utilizado para aço, tá? Tanto para macro como para micro. E aí eu vou misturar, vou ter uma mistura aí de álcool, né? O metanol, álcool com um ácido clorídrico ou nítrico, tá? Essa mistura de ácidos com álcool, né? É o que a gente chama de nital, tá? Revela limpeza, profundidade de têmpera, cimentação, descarbonitação, tá? O persulfato de amônia já falamos, o Kalin também, e o Vilela, que também é um reagente bastante utilizado para ácido, 1 grama de ácido pícrico com clorídrico com água, tá? Bom, o que a gente consegue ver? Então aqui tem algumas macros para a gente verificar uma macro de uma solda, né, de um cordão de solda, e aqui uma macro de um lingote, tá? Feito numa lingoteira de aço. Olha só que bonito, né? Mostrando o rechupe aqui em cima, mostrando os grãos colunares, grãos equiaxiais aqui, né? Não dá para ver aqui a zona... aqui não dá para ver, né? Não dá para ver a zona coquilhada aqui, mas dá para ver a zona colunar, a zona equiaxial, tá? Bom, então seria isso que eu conseguiria revelar. Estão vendo? Os grãos, né? Bom, e aí, por fim, pessoal, a micrografia. A micrografia, ela é semelhante até um certo ponto com a macrografia, tá? As técnicas constituem basicamente igual. Entra aqui pra gente um polimento, que não tinha na macro, né? Acho que só, né? Só entrou aqui pra gente o polimento, tá? O resto é a mesma coisa, ataque químico, interpretação e elaboração dos documentos, tá? E aí, pessoal, é a mesma ideia, né? Então, eu vou ter que escolher a direção do corte, se é transversal, se é longitudinal, tá? Então, eu escolho qual o sentido, o que eu quero ver, né? Se eu quero ver morfologia desses grãos, ou se eu quero ver o tamanho desses grãos segregados, tá? Então, importante também isso. Então, o primeiro passo para a obtenção de um bom resultado é a escolha da preparação, da escolha e preparação adequada da amostra. Essa deve representar a peça em estudo, para isso não deve sofrer ou nenhuma alteração na sua estrutura, tá? Então, quando eu vou fazer toda a minha técnica de corte, eu tenho que tomar um cuidado, porque cortes feitos, por exemplo, a frio, podem aí maquiar, né, esses resultados, né, esconder aí os resultados corretos, já que levaria aí um aquecimento demasiado da superfície ou, né, ou mesmo a formação aí essa ideia de peças muito dúcteis, de empastar, né, de cobrir esse metal dúctil, cobrir a superfície, tá? Deformar sobre a superfície. Bom, a gente tem a questão do embutimento, que a gente falou aqui, né? Na maioria das vezes a micrografia é importante que tenha um embutimento, porque como a análise vai ser feita no microscópio, essa pecinha, esse corpo de prova estando embutido, facilita bastante lá
quando a gente vai colocar essa peça debaixo do microscópio para ser estudada, tá? Então, é importante a gente saber que o manuseio dessa peça e também a sua análise ali via microscópio, ela fica mais facilitado com o embutimento, assim também como o polimento e lixamento, né? O embutimento a gente já viu, né? Com resinas apresenta algumas vantagens, que é a questão do aquecimento, né? Então, são neutras em relação às soluções de ataque, impede a infiltração das soluções de poros e fenda, e a dureza pode ser adaptada. Isso é interessante, né? No embutimento a frio, dá para a gente pensar mais aqui com vocês. No embutimento a frio, como eu estou trabalhando com um líquido, né? Um material polimérico, né? Misturado com um catalisador, esse líquido ele consegue infiltrar nesses poros, eventualmente abertos para a superfície, e fechá-lo. Isso facilita bastante o nosso trabalho de técnica metalográfica. Quando eu faço isso via baquelite, na maioria das vezes ele não abraça, ele não. E aí acontece, eu tenho que juntar água ou mesmo álcool, água dentro desses poros, e aí ele oxida tudo, né? E aí eu tenho uma grande dificuldade de analisar. Quando eu faço isso via líquido, né, embutimento em resinas a frio, né, isso facilita bastante, porque esses poros eles ficam soldados, ficam encobertos por esse líquido que vai solidificar, tá? Então é uma vantagem também. Já vimos que o embutimento a frio é aquele que é feito com resinas sintéticas, que vão polimerizar ou que vão endurecer rapidamente quando exposta a um catalisador. E a quente quando a gente usa aquela embutidora que eu mostrei para vocês com baquelite, tá bom? Já falamos do lixamento, a lixamento aqui é a mesma ideia, né? Dá o giro de 90 graus, saindo de lixas grosseiras para lixas finas. Uma diferença aqui que a gente pode destacar é que no lixamento para macro, normalmente a gente para em 800, né? A gente precisa até o final do lixamento, tá? Posso ganhar tempo. Agora, para micro, eu vou até o final, vou até a lixa mais fina que eu tiver, para que daí eu passe para o polimento, tá? E o polimento, sim, é importante a gente ter todo um critério, ser meticuloso para ser feito, tá? Bom, antes da gente falar do polimento, então o lixamento ele é bastante importante, tá? Porque eu vou ter uma escolha adequada do material de lixamento em relação à amostra, a superfície deve estar sempre limpa, então há todo um procedimento de limpeza, em banho ultrassom, ou passa lá um detergente na água, joga álcool, seca, né? Então é importante que essa superfície esteja limpa, tá? Os riscos profundos que surgirem durante o lixamento, preferencialmente devem ser eliminados por um novo lixamento, pois é um polimento demorado, tá? Então o que acontece? A peça que vai polir, ela já foi previamente lixada. Qual é o cuidado que eu tenho que ter aí? Cuidado é de verificar se esse plano que está lixado, ele está perfeitamente lixado, ou seja, não tem nenhum risco muito profundo, se não tem aí vários planos, né, o pessoal faz um diamante no corpo de prova, né, vários planos que daí você não conseguiria trabalhar diretamente no polimento, você vai perder muito tempo, tá? Então verificar se é um plano único, se não tem riscos, você vai fazer todo um processo de lavagem nessa peça antes do polimento, né, para que não tenha nenhum risco de você levar uma partícula grudada nessa superfície, né, e aí durante o polimento ela se soltar e riscar a sua peça, tá? Bom, o lixamento pode ser a seco, diretamente na superfície da lixa, úmido ou automático. É mais comum a gente ver úmido a álcool, 99%, né? É o mais comum da gente ver. Então a gente tem um pano de polimento, esse pano a gente pregna com material abrasivo, né? E aí de 5 microns, 2 microns, 1 micron, tá? Ou 0,5 microns, né? Impregna esse pano com essa pasta ou com essa solução abrasiva, tá? E aí a gente monta isso numa lixadeira, numa politriz, né? E utilizamos álcool etílico, 99%, e vamos lá fazendo o polimento assim, né? Então começa a grudar, né? Começa a ficar difícil o polimento, lubrificamos com álcool, né? E esse é o processo comum, começando com um polimento de 5 microns até 1 micron na maioria das vezes, ou
Alguns casos mais criteriosos, 0,5 microns, tá bom? Então, isso eu estou falando é um material abrasivo. Então, eu vou usar pasta diamantada como meio abrasivo. Uso uma pasta de 5 microns, né, diamantada, impregno no pano, jogo álcool, começo o polimento. Tá? Olhei, já está tudo polido com essa característica de 5 microns, tá? Volto, faço uma lavagem nessa pecinha, tiro o pano, ponho outro pano, né, ou lavo o pano, né? Troco o pano, é mais rápido, troco um pano. Novamente, ponho nesse pano uma pasta diamantada agora de 1 micron e continuo o processo, tá? Até acabar. Bom, existem 5 processos para obtenção de uma superfície polida e isenta de risco. O processo mecânico, esse que a gente está falando, de um técnico fazendo isso. Um processo semiautomático, normalmente eu tenho um apoio de um peso, né? Dá para fazer um processo eletrolítico, um polimento eletrolítico, mas é caro de ser feito, né? Preciso de uma máquina para isso, né? Para gerar essa de corrente contínua, né? Para gerar esse fluxo de elétron entre os dois eletrodos, né? Para arrancar um pouquinho de material dessa peça e jogar para, né? Para o meio, tá? Pode ser um processo híbrido mecânico eletrolítico ou pode ser um polimento químico, tá? Mas o polimento mais comum mesmo que a gente vê é o polimento mecânico. É esse que é feito com um técnico que vai lá e utiliza de uma politriz e ele vai utilizar de todo o seu conhecimento para ser feito esse polimento, tá? O processo de polimento é feito com pasta diamantada, pode ser feito com alumina também impregnada, alumina em meio líquido, tá? O processo semiautomático, eu tenho um controle de todas as variáveis, né? Então, normalmente são braços que mantém a peça no lugar, né? A lixa gira numa certa velocidade, ou esse braço gira, né? Movimenta numa certa velocidade, tá? E eu consigo controlar a velocidade da lixa, a força, enfim, né? A pressão que eu estou aplicando nesse material, tá? O polimento químico consiste em tratar a superfície da amostra com uma solução química para obter um polimento desejado. É indicado para o perfeito acabamento de superfície de alguns materiais que sofrem com o polimento mecânico, também chamado polimento mecânico químico ou polimento ataque, tá? Bom, e aí a gente entra no ataque. Então, o polimento químico nada mais é, né, do que ter um ácido, um reagente químico, né, tirando aí, limpando a superfície e tirando também essa diferença, né, de alturas, né, para tornar um plano, tornar a peça mais plana, mais polida possível, tá? O ataque, a gente já sabe que é feito com reagente químico. A maioria das vezes, o ataque para micrografia é feito por imersão. Pego a peça, a superfície que eu quero e faço a imersão nesse reagente, tá? Faço uma lavagem, uma secagem e vou olhar no microscópio óptico para ver o que está acontecendo, tá? Ok. Tá. Bom, o que a gente vai fazer, pessoal? Então, depois que acaba o polimento, a gente vai fazer uma secagem, né, dessa amostra, tá? Então a gente seca para tirar qualquer vestígio, lava e seca, né, para tirar qualquer vestígio do polimento, e a gente vai fazer o ataque. Faz o ataque por imersão, deixa lá alguns segundos, por ordem de 10 segundos, geralmente, né? Tira depois 10 segundos, joga água para tirar o excesso de ácido que está em cima, álcool 99%, secagem, tá? E aí eu vou olhar no microscópio para ver o que aconteceu, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Bom, e aqui eu tenho alguns tipos de reagente, nital que a gente já tinha visto, também pode ser utilizado para micrografia, picral, metabisulfito de sódio, vilela, cloreto férrico, mármore. Então, se você tem interesse nisso, pausa aí o vídeo, né? E dá uma olhada aí para que serve cada um desses reagentes, tá? Cito aqui de extremamente importante, nital, vilela, picral, né? Que são aí reagente comum, mais utilizado para aço, ou mármore para o aço inox, tá? Então, são reagentes extremamente importantes, tá? E o ataque, pessoal, ele vai fazer aquilo que eu já tinha conversado com vocês. Ele vai corroer as regiões de mais alta energia, né? De energia livre mais alta, tá? Então, por exemplo, por que eu vejo lá
uma perlita, né, mais clara, por exemplo, uma ferrita, né, mais clara que uma perlita, né, olhando para um aço 1040, 1020, tá? Por que a ferrita se apresenta de forma clara e a perlita se apresenta de forma escura? Isso tem a ver com a profundidade que corroeu esse reagente, né? Então, na hora que eu faço a imersão, esse reagente químico ele vai corroer em uma velocidade maior ou uma velocidade menor, tá? No caso da perlita, há uma corrosão certamente um pouco mais acelerada do que na ferrita. Então, na verdade, quando eu olho no microscópio e vejo uma cor mais cinza mais escuro, cinza mais claro, né? O que eu estou vendo é só a diferença de alturas. Então, o feixe de luz vai incidir sobre essa superfície e se ela está mais baixa ou se ela está mais alta, eu vou ter aí uma cor mais clara ou uma cor mais escura, tá? É isso que eu tenho, né? Então, estou corroendo mais, a superfície está mais para baixo, portanto, ela vai ficar mais escura dessa que corroeu menos, que está mais para cima, tá bom? Então, esse é o efeito do reagente químico na superfície da amostra. Então, quando a gente olha no microscópio e vê, né, fases, ou vê microconstituintes, cinza mais escuro, cinza mais claro, o que eu estou vendo é isso. Eu estou vendo regiões que foram corroídas em tempos diferentes, né, que tinham níveis de energia diferentes, portanto, corroeu em velocidades diferentes. Uma corroeu mais rápida do que a outra, tá? Portanto, ela está mais para baixo, né? No caso aqui, dessa fase, esse microconstituinte escuro está mais para baixo do que o constituinte claro, porque ele corroeu mais, o reagente corroeu mais essas regiões, tá? É claro que se eu deixar um tempo excessivamente longo aqui atacando, né? No final das contas, todo mundo vai ficar mais ou menos igual, corroído igualmente. E aí esse ataque é perdido, eu tenho que voltar para o polimento, às vezes até para o lixamento, dependendo do grau de gravidade disso, tá? O que é completamente inviável, porque se perde um tempo enorme fazendo isso aqui. Então, toda uma técnica, a técnica metalográfica ela é demorada, né? Então, vou escolher se é um corte transversal, longitudinal, vou cortar na serra, cortar na cutoff, vou embutir, vou lixar, vou polir, vou olhar no microscópio, vou atacar, vou olhar no microscópio. Tudo isso demora um tempo muito grande, né? Então, chegou lá na frente, no ataque final, né? Para a micrografia, eu errei, corroeu, eu tenho que voltar, por exemplo, para o lixamento, eu perco um tempo enorme, né? Então, é por isso que tem que tomar um cuidado bastante grande nessa técnica, nessa preparação de amostras, tanto para macro como para micrografia, tá? Lembrando que para micrografia, para a gente encerrar aqui a nossa aula, né? Eu estou verificando aqui basicamente tamanhos de grão, né? Ou eventualmente algum constituinte intermetálico presente, um poro, tá? Que é diferente da macrografia, na qual eu estou vendo ali uma estrutura mais bruta de fundição, né? Na qual eu vou ver lá a estrutura colunar, né? Zona equiaxial, zona coquilhada, que é diferente aqui. Então, na micro, eu estou vendo grãozinhos, né? Ou olhando para uma dendrita, se for o caso, né? Mas, enfim, então na micrografia eu tenho que ter aí esse cuidado de que eu estou analisando grãos, morfologia de grãos, principalmente, né? E na macro eu estou vendo lá mais uma estrutura mais bruta de fundição, né? Que ainda, no caso de lingotes, ainda vai precisar passar por um processo de refinamento, por um processo de conformação, tá bom? Essas micrografias, né, esse estudo de micrografias, entender o que está vendo aqui numa micrografia de um aço, de um alumínio, né, a gente vai ver no momento futuro, tá bom? Aqui eu só quis mostrar, ilustrar para vocês o que seriam essas micrografias. A gente viu a macrografia, né, naqueles lingotes, a olho nu. Aqui eu estou vendo com aumento, nem coloquei os aumentos aqui, 100, 200, 500 vezes de aumento, tá bom? Então, para ver uma martensita, para ver uma ferrita, para ver uma perlita, né, ou eventualmente uma austenita retida, para ver microtrincas, microsegregações ali e tal, tá? Intermetálicos presentes, ali, formou lá um intermetálico de, sei lá, de tungstênio, titânio, então tudo isso dá para ser verificado, analisado aqui, tá bom? Era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês sobre essas técnicas metalográficas, tá? Foi uma aula que eu tentei passar aqui, uma aula normalmente que é feita em 4 horas, que eu tentei resumir aqui para vocês, para que todo mundo tenha essências dessas técnicas metalográficas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês gostam, né, desse conteúdo, se vocês gostaram dessa aula, deixa aí um curtir, para que o Facebook possa aí, por meio aí dos seus algoritmos, compartilhar com outras pessoas esse conteúdo.
E se você quer aprender mais sobre micrografia, tem interesse em entender a micrografia, como que é a micrografia de um aço M20, de um aço inox e tal, comenta aí embaixo o que você gostaria de aprender sobre micrografia, tá bom? Faça seu comentário aí, tá? Eu vejo vocês num próximo vídeo, tá? Numa próxima aula. E desejo para vocês aí bons estudos, tá bom? Até breve, forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.